Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos mais uma vez aqui juntos em porções do Evangelho. Hoje nós vamos falar um pouco acerca de Pentecoste e falar um pouco a respeito da história, do significado daquilo que está relatado em Atos 2. Mas vamos também observar o que significa para a nossa vida hoje o derramar, o descer do Espírito Santo ali que está descrito em Atos 2. Então vamos fazer a leitura do texto e fazer algumas considerações e depois algumas aplicações ao final. Primeira coisa que eu quero observar com você é a própria leitura do texto. Diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então vamos observar alguns aspectos. Eu quero já de antemão pedir desculpas se em algum momento a minha voz falhar. Estou um pouco gripado e talvez a voz falhe num momento ou outro. Mas vamos primeiro observar. Primeiro, quatro aspectos que eu considero importante para que a gente compreenda o que está acontecendo aqui em Atos 2. O primeiro aspecto que precisamos compreender que o texto está falando, a priori, de uma festa que fazia parte do calendário judaico. Uma festa que começou a ser estabelecida de forma ordinária a partir da saída do povo do Egito. A partir do momento que Deus começa a falar ao povo por meio de Moisés. Quando a gente vai lá para o Código da Aliança, descrito em Êxodo 23, vemos que ali está a instituição de 3 festas. Quando a gente vai para Levítico 23, a explicitação acerca dessas festas, e aí isso se torna mais claro, a comunicação fica mais ampla e entendível a respeito do significado dessas festas, as características destas festas, as motivações que estariam ligadas a estas festas. Em Levítico 23, vemos que falando a respeito dessas festas e citando com mais precisão a festa de Pentecostes, que recebe esse nome porque ela deveria se dar 50 dias, exatamente 50 dias, daí o nome Pentecostes, 50 dias a partir do sábado da Páscoa. Então, contando a partir do sábado da Páscoa, deveria haver essa celebração, esse ajuntamento, essa congregação do povo de Israel para agradecer a Deus pela dádiva da colheita. Quando vivemos a época de Jesus, quando olhamos para a época de Jesus, percebemos que os judeus vinham de vários lugares para se juntarem, para congregarem, para celebrar exatamente essa festa do calendário judaico, que se dava, como eu disse, 50 dias depois do sábado de Páscoa. Então, o primeiro aspecto é esse. Era uma festa ligada à colheita, era uma festa ligada à celebração de gratidão a Deus pela sua provisão. Uma das festas do calendário judaico. E aí a gente já consegue entender, já com esta informação, porque havia tanta gente, porque da aglomeração em Jerusalém por conta de Pentecostes. O povo se juntava, o povo se aproximava, o povo queria celebrar esta festa que fazia parte da tradição do povo de Israel. Um outro aspecto que é importante, que nós todos sabemos, que a descida do Espírito Santo se deu exatamente nessa festa. A descida do Espírito Santo se deu exatamente no Pentecostes.
E a gente precisa lembrar que a descida do Espírito Santo foi uma promessa do próprio Jesus Cristo. Quando você vai para o texto do Evangelho de João 16, e aí Jesus está falando com os seus discípulos acerca daquilo que também aconteceria com ele, a crucificação, a sua morte, a sua ressurreição, ele deixa ali a promessa que ele enviaria um outro da parte de Deus. Ele enviaria o Consolador, o Conselheiro. Ou seja, eu estou indo, mas virá outro. Eu vou, mas eu mesmo vou enviar outro que estará junto com vocês, outro que não mais abandonará, não mais tornará possível a não presença de Deus junto com vocês. A minha presença física não estará mais no meio de vocês, mas virá o Espírito de Deus que habitará em vocês, que acompanhará vocês. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Então, se por um lado temos aqui o ajuntamento, a celebração, dentro do contexto de uma festa judaica, do calendário judaico, de gratidão a Deus pela colheita, temos por outro lado uma promessa de Jesus Cristo, que ele iria, mas outro da parte de Deus, a terceira pessoa da Trindade, viria e estaria de forma definitiva junto com aqueles que o seguiam. O terceiro aspecto é quando olhamos para a profecia de Joel. Joel fala em Joel 2 do derramar do Espírito Santo. O momento onde o Espírito Santo derramaria, se manifestaria, não mais a um grupo pequeno, não mais somente ao povo de Israel, não mais a um grupo específico, a uma casta que deveria cumprir determinados exercícios, funções diante de Israel na sua relação com Deus. Seja reis, seja sacerdotes, mas a presença do Espírito seria visível entre pessoas de faixa etárias diferentes, entre pessoas de grupos sociais diferentes. A profecia de Joel fala da ampliação da relação dos povos com Deus. Entre outros aspectos que Joel fala na sua profecia, porque ele também faz apontamento de coisas que ainda não se cumpriram, e a gente entende que tem um caráter escatológico, mas é evidente que na profecia de Joel 2, há ali a promessa do derramar do Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs, já são 3 aspectos que observamos. Uma, que Pentecostes tem a ver com uma festa da colheita, tem a ver com o momento do ajuntamento, tem a ver com a congregação, a celebração por conta da colheita. O segundo aspecto que foi em Pentecostes que se cumpriu aquilo que Jesus havia prometido. A terceira pessoa da Trindade viria, aquele que seria enviado pelo próprio Cristo para estar junto com eles, para que eles não mais se sentissem abandonados, porque Jesus, que morreu e que ressuscitou, também iria subir aos céus. E o quarto aspecto que eu quero tratar com você, eu quero que você observe, é que muitas pessoas não percebem que isso que aconteceu aqui em Jerusalém, na verdade, não aconteceu somente em Jerusalém. Vamos lembrar que Jesus ordena, após a sua morte e na sua ressurreição, junto com os seus discípulos, que eles não saíssem de Jerusalém, que eles aguardassem até a descida do Espírito Santo. Mas a gente precisa lembrar que também Jesus deixou como ordenança que eles pregassem, proclamassem primeiro em Jerusalém. E por isso também eles precisavam estar em Jerusalém, que seria em Jerusalém, o primeiro local da anunciação, após Jesus ter subido aos céus, depois da presença do Espírito Santo. O primeiro lugar que eles precisariam proclamar seria em Jerusalém. Depois, Jesus vai dizer em Jerusalém, em Samaria, até os confins do mundo, ou seja, da terra. Primeiro em Jerusalém, depois para aqueles que são parentes dos judeus, aqueles que têm uma relação consanguínea, aqueles que são semitas, assim como os judeus, em Samaria. Então isso aconteceu em Atos 2, mas algo semelhante também vai acontecer, que está descrito em Atos 8. Onde?
em Samaria. Manifestações visíveis, sons, barulhos, falando em outras línguas. Lemos aqui em Atos 2 que havia multidão e essas multidões vinham de vários lugares, mas pela manifestação do Espírito Santo, cada um ouvia como se ouvisse na sua própria língua mãe, na sua própria língua materna. E por que isso se dava? Pela ação do Espírito Santo. E é isso que é o falar em línguas estranhas. É um ajuntamento de pessoas em Jerusalém, o texto é bem claro, juntamente de pessoas vindo de vários lugares para se congregar em Jerusalém, e pela ação do Espírito eles falavam e as pessoas ouviam nas suas línguas maternas. Depois você abre o texto e você vai ver exatamente isso. Mas fenômenos como estava acontecendo, parecidos de teofania, de manifestação na presença de Deus, parecidos com estes, vão acontecer também em Atos 2, quando Pedro e João vão pregar para os samaritanos. Jerusalém, Samaria, e agora falta os confins da terra, ou seja, entre os gentios. E quando a gente segue o texto de Atos, a gente vai ver que isso vai se dar onde? Exatamente na casa de Cornélio. Pedro é enviado para pregar um gentio. Pedro resiste a essa ideia, mas ele é conduzido pelo Espírito para que ele fosse à casa do gentio, aquele que era considerado imundo pelos judeus, para lá na casa de Cornélio, representante de todos os gentios que ouviriam a voz de Deus, ouviriam a proclamação do Evangelho e seriam também tocados pela presença do Espírito Santo, experimentariam um novo nascimento. E é exatamente isso que acontece na casa de Cornélio. E você vai lá em Atos 10 e você vai verificar isso acontecendo em Atos 10. Então, Atos 2, Jerusalém. Atos 8, em Samaria. Atos 10, na casa de Cornélio. Então, vemos essa sequência representativa entre os judeus, entre os samaritanos e entre os gentios. Então, a gente já entendeu. Imagino o que aconteceu aqui em Atos 2. Agora vamos fazer algumas considerações. O que significa a presença do Espírito Santo na nossa vida? Efésios 2, ele nos traz, o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, ele nos traz com clareza o papel do Espírito Santo também na nossa conversão, na nossa regeneração, no nascer de novo. É o Espírito Santo que desvenda os nossos olhos. É o Espírito Santo que faz com que compreendamos o Evangelho. É o Espírito Santo que nos proporciona uma nova vida, um nascer de novo, a regeneração, usando aqui uma expressão que Pedro tantas vezes usa. Mas é também o Espírito Santo, vai dizer Paulo aos Efésios, que garante a nossa salvação. O Espírito Santo certifica a nossa salvação. O Espírito Santo é o selo, a garantia. E Efésios 1 também vai dizer que ele é o penhor. Então, por um lado, ele certifica, ele garante que de fato isso se deu. Há algo real, verdadeiro acontecendo, certificado, garantido pelo próprio Deus. Mas é também o penhor. O penhor tem a ver com o pagamento. Nós fomos resgatados da condição em que estávamos, porque alguém pagou. E o Espírito Santo é o emblema, é a presença de Deus que nos garante que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, pagou um alto preço para que nós fôssemos reconciliados, junto ao Pai. E agora o Espírito Santo habita em nós. Agora o Espírito Santo está presente em nós. Deus está tabernaculando entre nós. Deus agora habita de forma definitiva. O Espírito de Cristo Jesus está conosco. O Espírito Santo nos acompanha. E eu quero fazer algumas aplicações para ir terminando esse nosso vídeo a respeito do significado disso. O que significa Deus estar conosco? O que significa Deus estar tabernaculando conosco? O Espírito Santo estando conosco? A presença de Cristo conosco. O que isso representa? E eu quero fazer alguns apontamentos. Talvez você pense, puxa vida, os discípulos tiveram a oportunidade de caminhar junto com Cristo, de viver junto com Cristo, de ser ensinado por Cristo, mas é o próprio Jesus Cristo que nos garante que nos deixaria um outro consolador, um outro conselheiro, ou seja, é igualmente Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Deus continua conosco, assim como Cristo esteve junto com os seus discípulos.
de forma definitiva, sem que houvesse mais a possibilidade de nenhuma separação. E eu fiz aqui algumas anotações breves, só para que você possa compreender o significado disso. O que isso significa para a sua vida, de forma prática? Significa, primeiro, que você agora está reconciliado com o Pai, que você nasceu de novo, que você está livre da condenação eterna. Segundo aspecto que isso representa, que você nunca estará sozinho. E a Bíblia nos garante isso. Por que você nunca mais estará sozinho? Porque agora você está reconciliado. Deus habita em nós, Deus é a nossa companhia. O Espírito Santo, ele é o conselheiro, ele está presente na nossa vida. Mas também você nunca mais estará sozinho, porque agora você foi integrado a um corpo. Você é parte integrante da Igreja de Cristo Jesus. Você é parte integrante do corpo de Cristo Jesus. E isso só é possível porque o Espírito de Deus nos traz esta unidade. Nós somos um porque estamos ligados pela presença do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero tratar com você, né? Aliás, o segundo. O primeiro é que você tem a garantia da salvação eterna. Você foi afastado da condenação pelo sangue do Cordeiro e a garantia disso é a presença do Espírito em você. O segundo aspecto é que você nunca mais estará sozinho. Você estará definitivamente ligado ao Pai, definitivamente ligado ao Filho, definitivamente ligado ao Espírito. Jesus vai dizer isso. O que nos separará do amor que há em Cristo Jesus? Absolutamente nada. E também dentro desse segundo aspecto é que você é parte integrante da Igreja de Cristo. Você nunca mais estará sozinho porque você foi inserido a um corpo. Você precisa considerar isso. Você é parte integrante de um corpo. Você não é igreja sozinho. Não existe igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Você tem a presença do Pai. E você tem a presença de seus irmãos, aqueles que constituem a família de Deus. E o terceiro aspecto, que é a presença desse Espírito em nós, faz com que nós sejamos capacitados, encorajados por Ele. É Ele que nos dá discernimento. O Espírito Santo, ele é chamado não por um acaso de conselheiro, porque ele nos ensina. Ele está também habilitado, capacitado, sendo o próprio Deus para nos segredar, para nos falar, para nos trazer dos ensinos da própria palavra. Naqueles momentos onde precisamos tomar decisões, vamos estar diante da Bíblia, nos deparando com a palavra de Deus, e é o Espírito de Deus que nos traz o discernimento. Mas também em momentos difíceis, é Ele que nos encoraja, para que não fiquemos paralisados com temor diante das dificuldades. Então, primeiro aspecto, livres da condenação. Segundo aspecto, precisamos compreender que nunca mais estaremos sozinhos. Terceiro aspecto, é Ele, o Espírito Santo, que nos capacita, Ele que nos ensina, é Ele que nos encoraja. E quarto e último aspecto, é Ele que nos consola, é Ele que nos traz a paz, é Ele que nos traz a segurança. É a presença de Deus em nós, a despeito das adversidades, que faz com que eu e você possamos ter paz. Como podemos ter paz? Como podemos ter segurança? Como podemos ter garantia e certeza de que nada poderá alterar em nossa vida aquilo que Deus já estabeleceu como propósito, como a sua vontade? O que nos traz essa certeza, essa garantia? O que amplia a nossa visão, nos traz a fé? A presença do Espírito Santo em nós. É Ele que nos traz esperança, é Ele que nos traz paz, é Ele que nos traz consolo. Então, olhando tudo isso, percebendo todos esses aspectos, podemos então olhar para Atos 2 e compreender historicamente o significado daquilo que está descrito em Atos 2 e que foi profetizado por Joel e que foi também prometido por Jesus Cristo, a descida do Espírito Santo. Foi porque Pedro foi ordenado a falar para Cornélio e ali houve a ação do Espírito Santo, que foi inaugurado após a morte e a ressurreição de Cristo, que gentios como eu e você, aqueles que antes estavam afastados, pudessem então ser tornados filhos do Deus Altíssimo. Por Ele então perdoados,
por ele então ter a certeza de que nunca mais estaremos sozinhos, por ele então ter a certeza que o Espírito que está em nós nos ensina, nos encoraja, e a certeza que o Espírito que está em nós nos traz a paz que excede todo entendimento. Que o Santo Espírito de Deus tome a sua mente e o seu coração, para que você possa viver aquilo que foi inaugurado lá em Atos 2, em Pentecoste, de forma plena. E além de viver e vivenciar e experimentar tudo isso, que você possa se sentir desafiado a abrir a sua boca e falar a respeito desse Cristo. E esse é o último aspecto que eu quero tratar com você. Porque o Espírito de Cristo Jesus, o Consolador, que nos proporciona tudo isso que eu compartilhei com você, ele também tem o papel de proclamar, de apontar a pessoa do Filho, de glorificar a Jesus Cristo. Que você seja cheio do Espírito Santo e não resista não falar da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus abençoe, graças a Deus por Pentecoste, graças a Deus pela descida do Espírito Santo. Um abraço, fique com Deus.